Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Astamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga, especialista em psicologia clínica e hoje eu estou aqui para debater um pouquinho com você sobre essa rixa que se estabeleceu entre psicologia e a prática do coach. Você conhece essas duas práticas? Será que as duas têm alguma coisa em comum? Para que será que esse coaching foi criado? De onde que vem? E por que será que existe essa rixa entre essas duas áreas? Vamos falar mais sobre isso? Se inscreve aqui no canal se não está inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder as notificações dos próximos vídeos aqui do canal e fica comigo até o final porque hoje a gente fala um pouco mais sobre essa questão. Pois é, né, gente? Quando a gente vem falar sobre coaching, é importante saber que essa forma de atuação é uma forma de atuação um tanto recente aqui no Brasil, que ela vem importada, mas aqui no nosso país ela ganha uma roupagem um tanto diferente, que se propõe a fazer coisas diferentes que não aquilo que na sua base, na sua criação, se propôs a fazer. E isso é até ruim mesmo para a própria área, né? Quando assume essas outras roupagens, quando se propõe a fazer coisas que não tem nada a ver com aquilo que era a base, com aquilo que era a intenção original, a própria forma de atuação vai sendo vulgarizada, vai ganhando ares até desgastantes, engraçados, cômicos e vira piada assim, o que pode ser bastante engraçado, mas que no fundo, está aí acontecendo, prejudicando a área e prejudicando também as pessoas, os clientes que se envolvem ali com esse tipo de profissional. Mas o coach, a atuação coach, é uma metodologia, é uma ferramenta que tem como origem dos treinadores esportivos. A palavra coach significa técnico, treinador. E nessa atuação de técnico, de treinador, era essa característica de profissionais que se competiam a ajudar atletas, equipes a melhorar o seu desenvolvimento, a aprimorar algumas características, algumas funções para poder competir com outras pessoas. Então, desde lá dos seus primórdios já tinha esse entendimento de que era uma forma de atuação a fim de melhorar capacidades, habilidades dos seus clientes. Naquele contexto, era um contexto esportivo, depois de algum tempo já vem tomando roupagens que vai para outras áreas que não tem relação nenhuma com o esporte. Por exemplo, finanças, vida pessoal, relacionamentos, coach de emagrecimento, coach de conquista e por aí vai. Eu particularmente já tive contato com esses dois nichos de coach, eu vou falar assim, aquele coach profissional, técnico, que se capacita e aquele que vai somando coisas, juntando teorias, lendo coisas daqui, lendo coisas de lá, ou às vezes nem lendo, né? Eu não posso aqui também superestimar essa habilidade de se preocupar com a teoria, de se preocupar com os fundamentos teóricos, mas eu já tive essas duas experiências e elas são completamente diferentes. Eu já estive em contato com coaches profissionais, inclusive no início da minha carreira como psicóloga, eu bati um papo com uma pessoa que virou ali uma espécie de mentor do meu entendimento como psicóloga, como que eu entraria no mercado, o que era preciso, qual caminho seguir, que não era psicólogo, era mais um mentor, mas de que essa ferramenta do coach, de tentar explorar essas habilidades, de tentar explorar o caminho por onde eu posso ir, que eu vou ter mais facilidade como psicóloga, inclusive também nas redes sociais, me ajudou bastante e foram técnicas que foram específicas para o meu caso. Mas assim também eu já tive contato com outras pessoas que prestavam um serviço um tanto questionável, que não tinha ali uma fundamentação coerente, uma hora falava de um teórico X e outra hora misturava com alguns outros, não tinha uma fundamentação robusta, não tinha preocupação com
bases científicas, com estatística, com o entendimento até mesmo do comportamento, e eram questões muito viciadas, eram falas assim meio que de motivação, frases que são bastante problemáticas, ou se você não consegue porque você ainda não fez o suficiente, ou porque você ainda não quis o suficiente, se você quiser você vai conseguir, que é essa lógica meritocrata que não faz muito sentido no nosso cotidiano aqui, e que inclusive prejudica aí a saúde mental de algumas pessoas que se frustram, não conseguem os seus resultados e depois botam a culpa toda nelas, achando que elas não são o suficiente ou que não têm o suficiente para alcançar aquilo que elas querem, ou então que elas nem querem o suficiente para conquistar aquele objetivo. Então, já que nessa base original a intenção era aprimorar habilidades, capacidades, desenvolvimento de alguma ação, aqui quando tem essa roupagem um tanto indiscriminada e vulgarizada, já começa a ter uma problemática muito grande, porque não existem ali bases científicas, ou muitas vezes até o próprio profissional ele tenta se demonstrar, tenta se vender como um profissional que tem esse tipo de conhecimento, que tem informação, mas o problema é quando entra em áreas que não são de competência, por mais que você estudou, por mais que você leu 1, 2 livros ali e já se acha competente o suficiente para falar de assuntos que você ou não sabe o suficiente ou sabe errado. Porque sim, alguns aprendem errado e se convencem que aquilo ali tá super certo, e mesmo que numa ingenuidade, tentando ajudar a pessoa, acaba aplicando coisas ultrapassadas ou que não fazem sentido para a comunidade, para a população que ele atende, ou que não tem nada a ver com o propósito em si, e confunde um tanto de coisa, principalmente por ser uma profissão que não existe regulamentação, não existe nenhum órgão, nenhuma autarquia, não existe nenhum conselho de coaches, por exemplo, que vai regularizar, que vai mostrar qual que é a condução que tem que ser feita. Não tem ninguém que fiscaliza, não tem ninguém que vai ali, bate na porta do coach e pesquisa o que ele está fazendo, o que ela está fazendo, de onde que vêm os seus clientes. Esse tipo de situação que é importante para uma profissão que vai atender pessoas e que vai lidar com fragilidade de pessoas. O coaching sério, o coaching da raiz, daquilo que se propõe mesmo, na sua originalidade, na sua criação, é aquele coaching que está em processos de ajudar outros colegas da sua mesma área, da sua área de expertise, da sua área de formação, a atingir um nível melhor de desempenho. Por exemplo, uma pessoa que tem a sua carreira estabelecida, que trabalhou nessa mesma coisa em 20 anos, 10 anos, por exemplo, 30 ou mais, ele se sente ali competente o suficiente, tanto tecnicamente por ter estudado e estar lá, tanto pela experiência profissional de anos fazendo a mesma coisa, repetindo, e já sabe ali, querendo ou não, quais são as estratégias mais adequadas, qual que é o perfil profissional que se espera, qual que é a condução técnica naquele momento, quais que são as saídas mais apropriadas para aquele tipo de situação. Então esse coach que ele tem a capacidade da experiência e da formação também para ajudar pessoas da mesma área da sua experiência a ter um desenvolvimento maior. Então você percebe que aqui a criação do coach teve esse tanto de viés que aqui no Brasil toma uma roupagem que não é a roupagem que se propõe, que é do treinamento esportivo e que depois tem essa visão mais organizacional, mais empresarial dentro do negócio, dentro da profissão. E aí quando vem esse lance de cura emocional, de cura das feridas da criança, programação de DNA, de mudanças de vida passada, de regressão, de hipnoterapia, que aí vai mudar a sua vida da 10ª geração passada. Tudo isso que não tem fundamentação teórica e que não tem ligação com o propósito do coach vai diminuindo um tanto esse tipo de atuação, vai diminuindo a seriedade, vai desgastando a imagem do profissional e acaba vulgarizando também essa própria ação que vai se esbarrando em outras áreas do conhecimento que não tem nada a ver com essa metodologia. Por exemplo, os coaches de emagrecimento que não tem nenhuma ligação com a nutrição
nutrição, por exemplo, ou com a medicina, e se propõe a fazer pessoas a emagrecer de forma saudável porque ele ou ela conseguiu emagrecer, então já se acha expert o suficiente para fazer com que a pessoa consiga emagrecer saudável. Ou então um profissional que se acha sério o suficiente ou competente o suficiente para curar a depressão de um cliente e não tem nenhuma formação da psicologia, não estuda psicologia, não se especializou em nada e porque leu alguma coisa, livro de autoajuda ou porque fez um curso de inteligência emocional que acha que já está apto para curar doenças, para diagnosticar doenças. Gente, isso não existe. Se você quer um diagnóstico, se você quer curar alguma questão psicológica, você precisa de um psicólogo ou de um psiquiatra. Se você quer o emagrecimento dentro das suas proporções, com estratégias que fazem sentido, que não vão prejudicar a sua saúde, procure um nutricionista, procure um endocrinologista, procure um educador físico, seja lá como for, para você conseguir estabelecer parâmetros saudáveis e para não se prejudicar ainda mais. Se você tem algum trauma, algum sofrimento da sua infância, de relações, alguma situação que está te fazendo sofrer, faça terapia, procure um profissional sério, estudado, capacitado, que tenha uma profissão regulamentada, que tenha todas as estruturas técnicas e metodológicas para te ajudar naquilo que você precisa. Não caia em contos, não caia na lábia de pessoas que dizem ter um resultado extraordinário de 3 semanas, em um final de semana a sua vida vai mudar, você vai conquistar todo mundo com essas 5 dicas, tudo isso que é uma estratégia mais focada na venda do que no resultado, porque pode ser super que funciona, mas que vai funcionar ali a curto prazo. E depois? E depois de ter criado tudo aquilo, de ter aberto aquele caminho, de ter proporcionado aquelas reflexões, quais serão os acompanhamentos? O que vem depois? Qual que vai ser a estratégia para que esse comportamento mudado, ele continue a ser mudado e não regrida? Você percebe que é um tanto de coisa que não se fala e que muitas vezes eles nem sabem, mas que pode prejudicar um tanto a sua saúde? Então, só mais uma vez, coach não faz diagnóstico, coach não faz psicoterapia, coach não consegue curar doenças mentais, doenças emocionais, também doenças físicas. Não é esse o propósito. O propósito original é desenvolver competências, desenvolver habilidades mais direcionadas ao ramo profissional. Se você quer habilidade na sua área, se você gostaria de uma mentoria, de saber se você muda de área ou se não, se você precisa de uma especialização ou se não, procure um profissional que preste esse tipo de serviço e que tenha experiência de mercado para te ajudar. Esses outros marketings aí do conhecimento rápido, dos resultados rápidos, esse marketing de gente que vai nas redes sociais e mostra foto de carro, que mostra foto de apartamento, de viagens, para te convencer que ele ou que ela tem sucesso, desconfie disso também, porque pode ser uma propaganda um tanto não verdadeira. Então essa rixa, essa briga que se desenvolve entre essas duas áreas é justamente pela falta de competência e pelas promessas que não fazem sentido com aquilo que ele se propõe a fazer. Tem muita gente fazendo muito dinheiro, vendendo fórmulas secretas, vendendo coisas rápidas, resultados rápidos e depois aparece nos nossos consultórios para falar sobre isso e para descrever tudo o que já aconteceu. Não aconteceu comigo na minha carreira como psicóloga nenhuma, nem 2, nem 3 vezes. E eu espero ter conseguido aqui, gente, discutir um pouco sobre isso. Esse vídeo ficou mais longo do que eu deveria ter feito, porque eu nunca consigo falar pouco, porque é um assunto realmente que mexe comigo, tanto tecnicamente como psicóloga, mas também como pessoa que passou por esse tipo de questão. Me desculpa se eu falei demais, mas certamente vai ter espaço para falar mais sobre isso, porque esse é um assunto problemático sim, e que é importante criar espaços para falar sobre isso aqui ou em outros lugares também. Eu agradeço demais a você que ficou aqui até o final, que prestigiou esse conteúdo. Se gostou, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, a sua vivência. Compartilhe com outras pessoas, que ajuda demais aqui o canal e que prestigia muito o meu trabalho. E muito obrigada a você que ficou aqui até o final ouvindo eu falar sobre isso. E até o próximo vídeo aqui no As da Mente.
Tchau!